Agora, você falou, um tema polêmico, Ricardo, do Bolsonaro ser preso. Você acredita na prisão do Bolsonaro? Alguém quer o Bolsonaro preso? Porque eu acho que nem a oposição quer o Bolsonaro preso. Quer sim. Você não acha que eles têm medo Eu fico achando do Bolsonaro se tornar maior? Acho que eles vão guardar ele na carta aí, como uma carta a ser usável no futuro, você não acha? Assim, é difícil querer antever o pensamento dos outros, mas eu acho que não. Eu acho que a oposição vai partir para cima do Bolsonaro para tentar quebrar as pernas dele e já era. Eu acho que eles querem que seja preso. Sim. Então, mas... Eu acho que o PT quer o Bolsonaro preso, eu acho que o sistema político brasileiro quer o Bolsonaro preso, eu sinceramente acho que eles querem sim. E acho que existe grandes chances disso vir a ocorrer. Entendeu? Acho Professor, deixa eu aproveitar aí os últimos minutos. Nesses tempos tem acontecido algumas coisas muito sérias. Por exemplo, vamos começar pelo Brasil, como a questão do Rio Grande do Sul. Você vê que sempre, hoje nós estamos conversando com o professor Tejon, né? Nós não temos aqui no Brasil um plano B. Você vê quando acontece catástrofe, as catástrofes a gente tem que esperar baixar a água para resolver, nós não temos um plano de contingência. Você vê, há problema na história do Covid, nós tínhamos que importar máscara, né? Deu uma guerra com a Ucrânia, ficamos com medo de ficar sem fertilizantes. Não é muito estranho, o Brasil não tem plano de contingência para nada? É terrível. Não é muito estranho isso? Muito Você acha que isso é uma decisão, é pouco caso, ou não consegue? Eu fiz essa pergunta ao doutor William Dib, que foi prefeito aqui em São Bernardo, e ele é o ex-presidente da Anvisa. O que ele disse? Ele disse entender que o Brasil não tem recursos para se manter desse jeito. Não é isso, foi isso que ele falou. Ele falou assim, que a demanda é tão grande que você não consegue fazer um plano para... Tipo, você apaga incêndio, né? Você vai ter que ir apagando incêndio, né? Você vê na época da questão na Amazonas, não tinha respiradores, sabe? E toda aquela coisa toda, que toda vez que acontece alguma coisa, a gente sai dando tiro para tudo que é lado. Eu tenho uma suspeita, eu não posso afirmar com muita solidez isso aí, é apenas uma suspeita, mas eu acho que é o seguinte: quando o Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia, a gente soube que faltavam muitas estatísticas precisas sobre a situação econômica do Brasil. Então, o que talvez exista no Brasil é uma espécie de obscuridade de informação sobre o funcionamento do próprio país. Eu não sei em que pé estão as estatísticas sobre o Brasil. Porque, veja, qualquer país avançado ele tem estatísticas muito detalhadas sobre tudo. Os americanos fazem estatística à distância de cuspe, cara. Tudo eles sabem. Eles fazem estatística para tudo. Eles sabem quantos hambúrgueres eles comem. Cara. Exatamente. Então, isso permite o quê? Isso permite que você organize os elementos num plano quando acontece qualquer coisa. Então você consegue ter uma maior densidade intelectual no trato da gestão pública. Quando você tem um país que tem todas as informações, estatística posta, tudo ali. Eu acho que falta ao Brasil isso. De alguma maneira, o Brasil é um país que está na obscuridade quanto a isso, e essa obscuridade leva os gestores a não conseguir estabelecer planos. Eles simplesmente não têm as alternativas, porque eles não sabem o que está acontecendo no país. Isso é uma coisa muito grave. Se isso realmente é o caso, não sei se é o caso, mas se isso é o caso, então uma das coisas fundamentais de qualquer governo seria justamente levantar uma estatística sobre o Brasil. O governo deveria tomar isso como uma prioridade. O que nós vamos fazer? Nós vamos levantar estatísticas sobre tudo no Brasil. Mas não vai servir para nada agora, nesse momento. A gente vai gastar uma nota preta, não interessa. A gente vai montar todo o conhecimento. Vamos fazer um acervo deste negócio todo para que quando aconteça qualquer coisa no Brasil, a gente saiba o que está se passando no país. As missões que eu participei eu assim... acho que isso é uma coisa básica. Eu participei de missões do governo Lula 1, 2, Dilma teve poucas missões internacionais. Então, e Bolsonaro e tal. Então, o que eu consegui notar, que eu tive essa oportunidade de sentir alguns ministérios mais de perto, que o Brasil sempre teve, ou tentou ter, planos de ministério e não de governo. Não você entende? Você via plano de Estado. Plano de Estado, né? Você via que cada ministério falava por si só.
sabe? Até aquela questão do Paulo Guedes com o Moro, questão das informações da Coaf, né? Como Coaf, Aí assim, eu fiquei me perguntando, pô, mas onde, né? Mas não é o mesmo governo? Qual a diferença estar no ministério para estar no outro? Você vê que os ministérios... Não existe uma linhagem, uma conexão, né? Então sinto que o Brasil é dividido por ministérios e não por estados e não por Talvez não exista mesmo. Talvez não seja nem assim, tipo, uma má vontade do gestor. Talvez seja simplesmente falta de conhecimento mesmo. Uma falta de conhecimento. Eu não sei, eu estou especulando. Talvez exista uma falta de conhecimento, uma espécie de apagão.